Pensar um pouco a respeito do uso da língua e a respeito de como nós devemos colocar os nossos projetos perante o Senhor, para que o Senhor, Deus, por meio da sua muita misericórdia, nos ajude naquilo que nós pretendemos realizar. Portanto, Tiago, capítulo 4, a partir do verso 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas um juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Amém? Que Deus proponha. Vamos testar? Som, oi. Glória a Deus. Amém, irmãos. Olha que maravilha. Que bênção, glória a Deus. Muito bem, vamos orar, agradecer a Deus por sua bondade, por sua misericórdia. Quem tem toque já estava aqui igual a mim, constrangido, porque eu estava meio aqui para a direita, né, irmãos? Para a esquerda de vocês, aí eu já estava desconcentrado. A gente traz aqui para o meio agora, ó. Meu Deus do céu, é como um bálsamo no coração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela manhã ensolarada de domingo que o Senhor nos concede. Estamos aqui saudáveis, na força do Teu doce Espírito, para estudarmos a Tua palavra. Seja generoso para conosco, Senhor. Ajuda-nos a guardarmos um bom depósito acerca das verdades que o Senhor vier a nos propor nessa bela manhã. Aplica essa mensagem ao nosso coração e nos ajuda em nossas dificuldades, ó Pai, oferecendo-nos as ferramentas que precisamos para contribuir com a expansão do Teu reino e para a manifestação da Tua glória, desde agora e para todo sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, Tiago segue com a sua miscelânea de conselhos nessa carta, que é muito importante, e preocupado em destilar sabedoria prática, sabedoria que nos ajude a viver de acordo com a fé que nós professamos. Ele nos oferece conselhos no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Ele já vinha no capítulo 3 tratando a respeito do uso devido da língua, e agora procurando ser mais específico em algo que ele gostaria de nos ensinar, no que diz respeito à maneira como tecemos comentários a respeito de terceiras pessoas, sobretudo quando essas pessoas não estão presentes no momento em que nós estamos conversando. Ele, sendo muito objetivo, afirma de uma maneira muito prática, verso 11: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. É interessante que essa advertência está no contexto de que todos nós erramos. Quando Tiago, no capítulo 3, está falando a respeito do uso correto da língua, ele diz que todos nós falhamos nesse aspecto porque somos seres humanos. Então, não é incomum que, mesmo com uma boa intenção, você às vezes se expresse de uma maneira que no seu entendimento não deveria causar absolutamente nada no coração do seu irmão, mas infelizmente causa. Isso é muito comum. Às vezes nós magoamos os nossos irmãos, não necessariamente com as palavras que escolhemos,
mas às vezes com um gesto retórico, a maneira como usamos as mãos, ou a própria expressão do nosso rosto. Às vezes alguém está compartilhando algo que é caro ao seu coração conosco, e nós estamos com o nosso coração naquela conversa. Estamos de ouvidos atentos ao que está sendo dito, mas às vezes nós não conseguimos expressar bem com o rosto. Nós até balançamos a cabeça dizendo, eu compreendo, continue falando, eu entendo o que você está querendo dizer. Mas a pessoa olha para nós, ao tempo que nós estamos ouvindo, concordando, de uma maneira muito atenciosa, e só porque nós não usamos a expressão facial devida, ela dá de ombros e diz, eu vou parar de falar porque você está fazendo pouco caso do que eu estou dizendo. Porque para aquela pessoa, a sua linguagem facial não está dizendo a verdade do seu coração e do seu balançar de cabeça e por aí vai. Então a todo tempo nós estamos nos expressando, não é? Às vezes nós não estamos nem olhando para a pessoa, estamos de costas às vezes. E ela diz algo que é importante e você diz, nós vamos resolver, ou eu entendo, de fato é algo importante, mas você não se dá o trabalho de se virar para dizer. E a pessoa agora já se sente magoada no seu coração e diz, mas eu falo algo importante, você não se digna de se virar para olhar para mim e dizer o que você acha, mas permanece de costas e a pessoa fica magoada. Então, eu quero acreditar que esses são alguns exemplos que Tiago nos oferece para dizer que todos nós erramos. Às vezes você está conversando em um aplicativo de conversa e a pessoa compartilha algo e você responde com uma mensagem de texto e a pessoa lê aquilo e acha que você foi frio. E a pessoa, mas é dessa maneira, né? Eu estou aqui com o coração quebrado, você é um bom amigo, eu resolvo abrir meu coração, conversar com você, e você simplesmente digita isso friamente, e você, não, eu não fui frio, pelo contrário, eu estou com o meu coração aquecido também. Você talvez ligue ou mande um áudio, porque num áudio, quem sabe na entonação da voz, aquela pessoa entenda que você está sensível à necessidade dela. Então é fato, todos nós erramos, nós não agendamos errar, nós não temos prazer em errar. Às vezes nós até nos surpreendemos porque a pessoa acha que nós erramos, quando nós achamos que não erramos, na maneira como nós conversamos e na maneira como nós nos expressamos, mas o fato, irmãos, é que nós somos imperfeitos. Contudo, no que Tiago nos ensina no capítulo 4, me parece que essa má expressão é uma má expressão ordenada. Um comportamento que é produto de um coração inclinado a, de fato, dizer algo que não deveria ser dito. Se nos exemplos anteriores que eu estava dando, eu me referi a uma pessoa que erra, e erra sem querer, no que Tiago nos ensina agora no capítulo 4, a partir do verso 11, o contexto nos sugere que, infelizmente, às vezes nós erramos querendo mesmo. Às vezes nós sabemos o que dizer para afetar uma pessoa, para provocar algo no seu coração. E às vezes esse comportamento não serve para a glória de Deus. Nós pecamos e nós magoamos a quem amamos ou com quem interagimos, as pessoas com as quais nos relacionamos. Então Tiago se preocupa com isso. E nesse contexto de um falar ordenado, planejado, que sabe o que o comportamento, a face, a fala vai provocar, Tiago diz, não se comportem desse jeito, não falem mal uns dos outros. E quando você pesquisa a expressão que Tiago usou para falar mal uns dos outros, você vai perceber que no contexto do Novo Testamento, essa mesma expressão vai aparecer 2 outras vezes. E elas foram usadas pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta. No primeiro exemplo, Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, e aí vem um exemplo que Pedro usa, ele diz, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro estava escrevendo para pessoas que haviam sido expulsas de Jerusalém por ocasião da diáspora e estavam agora espalhadas por uma região imensa do antigo Império Romano, aquela região que ficava mais ao norte
da antiga Ásia Menor, Mísia, Bitínia, Ponto, Capadócia. Essas pessoas estavam distantes dos seus familiares, elas haviam perdido bens, há muitos anos elas viviam errantes como peregrinos e forasteiros, sem ter pousada certa. E na proporção em que elas eram espalhadas pelo mundo, pelo fato de elas serem cristãs, elas serviam como referenciais para aquelas pessoas que ainda não haviam sido alcançadas pela mensagem da cruz. Pelo fato de Pedro saber que essas pessoas serviam como exemplos evangelísticos para outras pessoas, ele diz: meus irmãos, eu gostaria de encorajá-los, como peregrinos e forasteiros que sois, a terem cuidado com as paixões de vocês. Em outras palavras, procurem, mesmo sofrendo tanto, assim como eu sei que vocês estão sofrendo, a dar um bom testemunho acerca da transformação que o Evangelho produziu nas vidas de vocês. Procurem manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, quando esses gentios deliberadamente falarem mal de vocês, o comportamento de vocês diga outra coisa. Então as pessoas compararão aquilo que é dito com aquilo que de fato acontece, com o que de fato é. E dessa maneira o bom comportamento de vocês vai apagar o que de ruim as pessoas estão falando ao vosso respeito. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo de Pedro está no capítulo 3, a partir do verso 13. O contexto é o mesmo, ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, aí o exemplo é o mesmo, naquilo em que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O contexto é o mesmo que eu acabei de explicar. As pessoas estavam sofrendo, as pessoas estavam sendo perseguidas, e Pedro está dizendo: se vocês estão sofrendo porque fazem aquilo que é bom, vocês são bem-aventurados. Não fiquem preocupados com relação a isso. Pelo contrário, continuem santificando a Cristo como vosso Senhor em vosso coração, e estejam preparados para responder a quem quer que seja qual a razão da esperança que há em vocês. Agora façam isso com mansidão, com temor, para que naquilo em que falam mal de vocês, mas ele é mal educado, ele é intransigente, ele é soberbo. As pessoas podem falar N coisas, mas o que as pessoas falam não possuem o condão, o poder de definir quem você é. Uma coisa é uma análise fria que alguém possa fazer ao seu respeito, outra coisa completamente diferente é aquilo que você é. A análise que uma terceira pessoa faz é uma espécie de fotografia. O que conta é a sua face. Uma crítica que alguém faz ao seu respeito possui o poder de te elevar ou de te destruir. O que de fato vai definir o que acontecerá no seu coração é a maneira como você vai lidar com a crítica. E se eu pudesse dar um conselho a você nessa bela manhã de domingo, eu diria: não leve a crítica para o travesseiro. Não durma com a crítica, não traga a crítica para o seu coração, não caminhe com ela. Há N formas de lidarmos com o que as pessoas dizem ao nosso respeito. Em um primeiro momento, quando você for criticado, e todos nós o somos, você deve fazer uma análise de quem está criticando você. Se aquela pessoa de fato é uma pessoa que te ama, para que a crítica seja construtiva, ou se essa pessoa deixa claro que o objetivo dela é te abençoar, porque nós vemos em uma época em que as pessoas se satisfazem então somente criticar. Nós vemos uma época, sobretudo na internet, que pessoas que nós nem conhecemos, nós nunca vimos na vida, se sentem no direito de pegar uma fala sua
retirada do devido contexto, para fazer uma análise fria com base em algo que você disse, que aquela pessoa interpretou equivocadamente, só para gerar uma espécie de comoção. Isso é muito mais comum nas vidas dos nossos irmãos que são mais famosos, né? E que deve ser um fardo caminhar com a fama dessa maneira, porque as pessoas são sensores de tudo aquilo que você fala, do seu comportamento e da maneira com que você se relaciona com os demais. Deve ser muito difícil viver sob uma espécie de pressão assim, onde as pessoas vivem ávidas por encontrar um erro que porventura você cometa para tentar achincalhar com a sua vida, jogar o seu nome na lama, destruir todo um legado que levou anos para ser construídos, apenas para simplesmente ser aquele que conseguiu encontrar um erro na sua fala e discordar de você. E a maioria das chamadas são tão sensacionalistas que as pessoas clicam naquele conteúdo muito mais pela fotografia que está ali e a frase que está dita, a heresia de fulano de tal, o erro crasso do Beltrano, e o nosso coração se inclina a isso. Quando você não guarda o seu coração nesse sentido, o que essa espécie de crítica amarga pode causar? Ora, aquilo que ela é, amargura. A imensa maioria das pessoas amarguradas que eu já tive a oportunidade de conhecer, foram pessoas duramente criticadas ao longo das suas vidas, e por causa disso elas se sentiram no direito de também passar a criticar. E não encontraram mais um lugar de paz para o seu coração, porque passaram a viver armadas a todo tempo. Armadas no sentido de serem ácidas naquilo que falam e de compartilhar acidez também na maneira como ouvem outras pessoas. Chega um ponto em que nada mais agrada, e essa pessoa não consegue mais encontrar um lugar de paz para o seu coração. Então, em nome de Jesus, guarde o seu coração da amargura de alma, seja uma pessoa feliz. Me parece que nesse ponto, a pergunta que nós precisamos fazer para tentar compreender melhor o conselho de Tiago seria a seguinte: por que nós devemos dar ouvidos a esse conselho? Onde Tiago queria chegar quando nos ensinava dessa maneira? Ele diz no capítulo 3, no verso 2, no capítulo anterior, verso 2, a porção inicial: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Em outras palavras, todos falhamos em muitos aspectos, sobretudo no uso indevido da língua, como eu falei no princípio da minha fala, não é? Contudo, irmãos, é nosso dever fazer com que esses erros se tornem acidentes de percurso em nossa vida. Você não deve sentir prazer quando algo que você fale ou um comportamento que você tenha magoe o seu irmão. Me parece que nesse sentido a nossa singela oração deveria ser a oração do Salmo 19, verso 14. Há muitos irmãos que inclusive ficam cantarolando esse salmo de uma maneira orante. Salmo 19, 14 diz assim: as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Na revista corrigida diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todos em louvor a ti, ó Senhor. Aqui eu tenho que dar o braço a torcer, que é a música, né? A revista corrigida nesse verso aqui, irmãos. Escorta na minha carne. Ficou mais bonito que na revista atualizada, mas a revista atualizada é essa tradução magnífica que nós amamos, né, irmãos? Eu sei que tem irmãos aqui que usam NAA, NVT, NVI, NTLH, né? Mas aos poucos nós vamos conquistando vocês para a revista atualizada. Afinal de contas, onde é que vocês vão ler mancebo, varão, varoa, se não for num texto como esse, não é? Pois bem, não obstante, já que todos tropeçamos, que o Senhor nos conceda essa benesse, essa graça, esse favor imerecido, para que nós não venhamos a errar em áreas que prejudiquem tanto as vidas dessas pessoas que nós amamos. Sobretudo se você for um irmão, uma irmã que ocupa um local de docência, se você recebeu do Senhor dons na área do ensino, imaginem que tantos problemas você pode causar se você às vezes ensina algo que é errado, ou não se expressa da maneira devida. Portanto, me parece que é nesse sentido que ainda no capítulo 3, verso 2, só que na porção final, Tiago nos diga assim:
Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Olha a palavra aparecendo aí, né? É perfeito varão. Capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se você não tropeçar, você é perfeito. Contudo, você não é, eu também não sou. Isso não é possível nessa vida. Vem o pastor Hernandes Dias Lopes, destilando sabedoria como uma torrente de graça, e diz assim: obviamente, todos nós já falhamos, já tropeçamos em nossa própria língua. Quem nunca disse, né, mas que língua comprida eu tenho? Mas é impressionante. Quantas vezes já ficamos envergonhados de falar aquilo que não deveríamos ter falado? Já aconteceu com você? Você fala e, puxa vida, meu Deus do céu, como é que eu falei isso? Né? Aquela gafe. Na hora em que nós não deveríamos ter falado, com a pessoa que não deveríamos ter falado, ou com a intensidade, o volume de voz que nós não deveríamos ter usado. Isso nos chama muita atenção, né? Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa gentil, educada, com aquele vocabulário, sabe, trabalhado. É uma coisa assim, você sai leve, não é? Você sai querendo ser gentil também, não é? Às vezes você chega, quem sabe em uma repartição, em uma sala de espera, algo assim, por conta de problemas outros que você já teve durante aquele dia, você está apressado, o pavio naqueles últimos milímetros, você está prestes a explodir, e você chega naquele balcão e começa a descarregar toda a sua frustração, e aquela pessoa olha nos seus olhos e fala: bom dia, percebi que você não está tendo um dia, como é que eu posso ajudar você? O que é que eu posso fazer por você? Aí você não diz nada, mas na sua expressão você já está, né? Mas que pessoa que precisa melhorar sou eu. Quando você está mais sensível à doce voz do Espírito Santo, já nesse momento você diz: olha, me perdoe, eu cheguei acelerado aqui, eu estou tendo um dia ruim, mas o meu problema é esse, você poderia me ajudar? Claro que posso, é tão fácil de resolver, eu vou resolver em 2 segundos para você. E você sai dali agradecendo, sobretudo a Deus, não é? Mas aquela pessoa que ajudou você, que auxiliou você, né? Gentileza, irmãos, sabedoria, essa parcimônia que vem do alto, é algo de fato que causa um bem tamanho ao nosso coração. Porque infelizmente nós vamos errar, é o que Tiago está dizendo aqui, ninguém é perfeito. Contudo, nós precisamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para que, às vezes, o dia ruim que nós estamos tendo, ou a frustração de tempos outros, não interfira no nosso futuro, a ponto de nós nos tornarmos essas pessoas amargas que eu mencionava. Porque Tiago nos diz que, afinal de contas, aquele que fala mal do irmão, verso 11 do capítulo 4, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E ele diz: ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O que nós aprendemos? Que quem deliberadamente fala mal do seu irmão, julgando o comportamento do seu irmão, está se colocando no lugar de Deus. Porque quando nós julgamos a quem quer que seja, nós temos que nos colocar no patamar superior para fazermos a nossa análise. E quando nós nos colocamos no lugar superior para fazermos a nossa análise, nós geralmente olhamos de cima para baixo. E corremos o risco de diminuir as pessoas que nós amamos, nos esquecendo que todos nós estamos no mesmo plano. E só quem é superior a nós é o Senhor. Jesus, sendo Deus, teria, caso ele desejasse, poder e capacidade para julgar quem quer que seja. Contudo, ele disse: eu a ninguém julgo. A palavra que sai dos meus lábios, essa é capaz de julgar. Então Jesus veio compartilhar a respeito de uma mensagem que transformaria as nossas vidas e nos faria pessoas melhores. Eu quero acreditar que essa deve ser também a motivação do nosso coração, já que Deus não nos chama a julgar quem quer que seja, mas a caminhar com o nosso irmão em amor. Isso não significa que você não vai se importar com seu irmão e ajudá-lo naquilo que ele precisa de ajuda, ou que você não vai alertá-lo caso ele erre. Contudo, nós precisamos fazer isso da maneira correta, com humildade, com transparência, com honestidade,
Assim como Salomão nos ensina no Provérbio 27, ele diz: como o ferro afia o ferro, assim um irmão a outro irmão. Então, existem pessoas com as quais nós temos um nível de companheirismo, de amizade, que nós podemos chegar para essa pessoa e conversar com ela abertamente. E essa pessoa vai entender onde de fato se encontra o nosso coração e ela vai compreender que aquilo é para o bem dela, caso seja uma verdade difícil de dizer. E quando você caminha algum tempo com essa pessoa, você conversa muito com ela, sobretudo sem palavras. Você já se entende num olhar, você passa muito tempo sem ver aquela pessoa e quando você a vê, em 2, 3 segundos, você já fez uma leitura de como está. Sim, a vida dela é impressionante. Há pessoas assim nas vidas de todos nós, né? Olhando aqui para o meu amigo presbítero Fabrício. Eu conheço Fabrício desde que eu me lembro. Não, em algum momento, quando eu consegui me orientar na vida, eu já conhecia Fabrício, é um amigo muito querido. Uma pessoa muito preciosa. Para mim, às vezes passamos meses, né? Sem nos ver, a gente se olha assim, irmão, é impressionante. Já sabe o que dizer, qual é a brincadeira, né? É impressionante. Então são essas pessoas que a graça traz às nossas vidas para caminhar conosco, que nos fazem bem demais, irmãos. Não é? Então, por exemplo, digamos que o meu amigo presbítero Fabrício chega para mim e fala assim: ó, Jamas, meu irmão, ele ia usar um apelidozinho que ele usa, não vou dizer para vocês, né? Dizer, eu quero dizer uma coisa importante para você, meu irmão, uma coisa séria. Então, se ele, brincalhão como eu sei que ele é, chega com expressão séria, dizendo que tem algo importante para me dizer, meus irmãos, eu até me sento, não é? Porque de fato é uma pessoa que é importante para mim, que vai dizer algo que vai fazer uma diferença tamanha na minha vida. Graças a Deus, na maioria das vezes ele chega só para falar de amenidade, descontrair a minha vida, o meu coração, assim como eu sei que você tem amigos assim também. Bom? Então nós olhamos para esses conselhos de Tiago, e quando nós comparamos os conselhos de Tiago, a quantidade de pessoas magoadas por causa de problemas, de mau uso da língua, você até chega a se perguntar se de fato o que Tiago está nos dizendo é possível de ser vivido, não é? Será que nós que somos tão falhos, seres humanos como somos, seremos capazes de dar ouvidos, Tiago, a esse teu conselho e melhorarmos nesse aspecto? Aí é interessante que no capítulo anterior, Tiago nos deu 2 exemplos que provam que isso é possível. Pode até ser difícil, mas é possível. O primeiro exemplo que ele nos dá é o do cavalo, não é? Ele diz no capítulo 3, verso 3: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e nós lhe dirigimos o corpo inteiro, por que a gente não consegue pôr um freio nessa nossa língua? Então você pode elaborar a respeito, não é? Os cavalos são esses animais poderosos, verdadeiras armas de guerra, fortes o suficientes para, em séculos passados, transportarem as pessoas pelos 4 cantos da face da terra. Se esses animais podiam ser domados, por que a língua não pode? Se é possível, diz Tiago, por meio de freios e arreios, conter o ímpeto do garanhão no campo de batalha. Pense naquela cena medieval. Os tanques de guerra eram os cavalos, e eles vinham encouraçados com muitas peças metálicas. Os cavalos já são enormes, mas quando eles estavam equipados para a batalha, se tornavam maiores ainda. E mesmo no ímpeto, no calor da batalha, esses animais eram domados. É por isso que existia uma cavalaria. Se esses seres poderosos, em seu ímpeto, podiam ser domados, por que não a nossa língua? Não é? Por mais impetuosa que ela seja. E aí eu gostaria de, com muito cuidado, compartilhar um conselho para você que tem a personalidade mais forte. Não é? Pessoas que possuem personalidades fortes são rápidas em falar o que elas pensam. Isso é muito bom. Ser transparente é sempre bom. Contudo, existem pessoas que depositam na conta da personalidade, às vezes, uma palavra que elas usam quando não deveria ter sido usada. E quando elas percebem que uma terceira pessoa se constrangeu, se magoou pela maneira ou pelo que ela falou, ela diz, mas é porque eu tenho essa personalidade forte, né? Eu digo o que eu penso mesmo. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, porque nós temos responsabilidade com aquilo que falamos para pessoas que são importantes para nós.
E nós não podemos a todo tempo depositar na conta da nossa índole, da nossa personalidade forte, a dor que nós causamos no coração de pessoas que são importantes para nós. Se um garanhão no campo de batalha pode ser domado em seu ímpeto, por que você não consegue domar, com a ajuda do doce Espírito Santo de Deus, o ímpeto da língua que às vezes maltrata uma pessoa que é importante para você, né? Então, seja longânimo. A longanimidade na língua em que o Novo Testamento foi escrito aponta para uma pessoa que respira um pouco mais. Longânimo é aquele que gasta 2 ou 3 segundos e consegue escolher uma palavra melhor, não é? Isso ajuda demais. O segundo exemplo do Tiago é o exemplo do navio. Tiago 3,4, ele diz: olhem para o navio, sendo tão grande, batido por rijos ventos, ele pode ser conduzido por um pequeníssimo leme, e ele é guiado pelo impulso do timoneiro para ir onde aquele homem deseja. Então agora Tiago retira o pensamento dos seus leitores do corcel de espírito indomável lá do campo de batalha e os dirige para aquelas águas azuis do mar Mediterrâneo, do contexto em que essa carta foi escrita. E as pessoas agora imaginam em suas mentes aqueles navios gigantescos que povoavam o mar da Galileia, que povoavam o mar Mediterrâneo, o mar Adriático, e transportavam diariamente mercadorias, centenas de passageiros por todo o mundo. E uma vez que agora essa imagem foi formada na mente dos seus leitores, Tiago finalmente tece a sua maravilhosa aplicação, como só um escritor muito habilidoso seria capaz de fazer. Ele diz: vocês conseguem fechar os olhos e imaginar esse grande navio? Eu acho que vocês estão imaginando um navio gigantesco cheio de containers, não é? Que é a imagem atual que a gente tem, aquelas caixinhas de metal. Aqueles trens atlânticos gigantescos, não é? Como são poderosos. Você olha para eles e fala assim: puxa vida, como não afunda? Até hoje, né, irmãos? Passa um avião aqui no Presidente Médici, é muito comum. Todo o tempo está passando avião aqui. E você olha para aquele ser imenso de alumínio, carregando centenas de pessoas, toneladas e toneladas de peso, e você, meu Deus, como consegue voar? Você olha para o navio, como é que isso não afunda? É a graça de Deus que concede sabedoria a esses homens brilhantes para elaborarem esses meios de transporte que são extraordinários. Então vem as tempestades, ondas gigantescas, vagalhões enormes, às vezes o navio desaparece e depois em um próximo passo ele surge sobranceiro, vencendo mais uma barreira de água colossal. E toda aquela estrutura gigantesca atualmente é controlada por um joystick desse tamanho. É impressionante, não é, Júlia? O cara está sentado numa poltrona confortável, com o joystick na mão, olhando para uma tela de uma tecnologia extraordinária, e toda aquela estrutura e centenas de vidas sendo controladas a partir de uma sala pequena, onde um ar-condicionado se encontra ligado e a pessoa, vez por outra, dá um golinho de café numa xícara de porcelana. Entende que é possível? Se tudo isso pode ser controlado dessa maneira, irmãos, por que a gente não pode se esforçar um pouco mais e tentar controlar o quê? A nossa língua. Então Tiago, com esses exemplos, está nos dizendo que nós podemos controlar e que nós podemos melhorar nesse aspecto. Amém, meus irmãos? Pois bem, gostaria de avançar com vocês e nesses minutos finais fazer algumas aplicações do verso 13 ao verso 17. Tiago agora muda o seu exemplo, ele conclui o que estava querendo dizer a respeito da maneira com que nós devemos nos comportar com o uso da nossa língua. E agora Tiago, ele nos oferece um outro conselho, em uma outra área, que seria depender do Senhor para todos os projetos que nós formos realizar. Eu quero acreditar que Tiago, sendo inspirado pelo doce Espírito Santo, foi muito feliz no conselho que deu. Porque dentre todos os conselhos que nós já estudamos em nossa escola bíblica dominical, com base nesse texto tão precioso, esse conselho aqui é um dos conselhos que eu mais vejo todos vocês usando, inclusive eu, não é? É muito comum você conversar com qualquer irmão, seja da nossa igreja, seja de outra comunidade de fé,
Você pergunta o que ele vai fazer no dia seguinte, ele compartilha um outro plano e já diz assim, se Deus quiser, vai ser assim. Não é, irmãos? A gente tem esse cuidado, não é? Outros falam assim, se Deus permitir, amanhã, não é? Eu tenho certeza que se a gente não estudasse esse assunto hoje, terminasse a escola bíblica, chegasse para qualquer irmãos, e aí, vai almoçar onde? Você, rapaz, vou almoçar em casa, se Deus quiser. Não é? Tem esse cuidado, ou seja, Tiago ele foi muito feliz com esse exemplo. Ele diz, no verso 13, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Essa palavra atender que ele usa, na nossa amada língua portuguesa, teria raiz etimológica em uma palavra semelhante a guiar, a conduzir. É a raiz da palavra pedagogia em português. Em outras palavras, seria como se Tiago estivesse dizendo, quando vocês estiverem guiando o coração de vocês a um próximo passo, fazendo um próximo plano, elaborando um próximo projeto, tenham cuidado para que vocês não confiem na força do seu braço ou no poder do seu intelecto, criando a própria agenda de vocês, alheios à vontade de Deus, à revelia da vontade de Deus, e dizendo, de acordo com o desejo do meu coração, eu vou estabelecer esse ou aquele aspecto, vou traçar esse ou aquele plano. Por quê? Porque nós, meus irmãos, não temos esse poder. Você é um ser humano, possui a sua liberdade, mas de acordo com a teologia que nós adotamos e amamos, você não é soberano para decidir aquilo que será da sua vida. Nem hoje, nem amanhã, e nunca isso acontecerá, porque antes de você ser formado no ventre da sua mãe e finalmente nascer, todos os dias da sua vida já estavam todos eles pré-determinados pelo Senhor no livro dele, cada um deles contados, antes mesmo de você nascer. Ou seja, você não sabe do que será da sua vida daqui 5 minutos, mas Deus sabe o que será de você até o seu último fôlego de vida sobre a face da terra, se você partir para se encontrar com o Senhor antes do retorno dele, ou mesmo como será o seu último fôlego de vida antes de você receber o corpo de glória que te aguarda. Em um e outro caso, o Senhor Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Ele é o Deus que controla todo o universo, o que inclui a sua vida. É nesse contexto que no verso 14 Tiago diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Afinal de contas, o que é a vida de vocês? É uma pergunta bem filosófica, não é? Ela poderia ser respondida de muitas maneiras. Tiago prefere responder assim, vocês são como neblina, que ora aparece por um instante, e logo... Mas como isso nos maltrata, não é, irmãos? Porque nós queremos ser fortes, nós queremos ser poderosos. E Deus olha para nós e diz, vocês não passam de neblina. O sol aquece um pouco mais, ainda bem cedo pela manhã, e vocês, da forma como apareceram, desaparecem. Os irmãos costumam dizer que nós somos como uma vela acesa. É um exemplo muito frágil, não é? Basta uma singela lufada de ar, e aquela vela que bruxuleava, ela simplesmente se apaga, né? Nós somos tão pequenos quando comparados à grandeza de Deus, que Tiago diz que nós somos como essa brisa tênue, essa névoa, como algo tão humilde, tão frágil, pode querer determinar qualquer coisa. Eu creio que João Batista, ele foi muito feliz quando disse que o homem não pode receber nada, se não lhe for dado do céu. Nós trabalhamos 30 dias, um mês inteiro, pegamos aquele cartão magnético, aqueles que ainda vão a caixas eletrônicas, não é? E colocam esse objetozinho plástico ali, digitam 2 ou 3 números, aparece um valor monetário. Às vezes nós corremos o risco de achar que somos dignos de receber aquela quantia porque nós trabalhamos um mês inteiro e há conhecimento envolvido, há esforço físico envolvido. Não que não haja, claro que há. Mas não fosse a graça de Deus, irmãos. Há tantas pessoas mais preparadas que poderiam ocupar aquela vaga.
há tantas pessoas mais fortes que poderiam ocupar aquela vaga. Inclusive o seu patrão sabe disso em muitos aspectos. Eu quero acreditar que nós ocupamos os espaços que ocupamos porque Deus é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, não é? Em vez disso, diz Tiago, nós devíamos dizer, esse verso 15 devia ser escrito com letras douradas: se o Senhor quiser, não só viveremos, porque para fazer o que você deseja, em primeiro lugar você precisa estar vivo, não é? Tiago é muito sábio aqui. Ele diz, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. E a palavra quiser que Tiago usa, os irmãos reformados, se pudessem, colocavam numa moldura, é a palavra teleios. Se o Senhor determinar, se essa for a vontade do Senhor, eu estou completamente em suas mãos. Então, eu sou um instrumento, Ele é quem me maneja. Se Ele assim propor, se Ele resolver dessa forma no seu coração, eu continuarei vivo. Isso é motivo de ações de graças. E estando vivo e saudável, eu farei isso ou farei aquilo. É muito bom quando nós pensamos dessa maneira e temos isso assegurado em nosso coração, porque nós entendemos, irmãos, que não importa por quais caminhos a providência nos guie, a chegada que nós teremos ao objetivo final das nossas vidas é certa. Não há nada que concorra com o plano soberano de Deus para as nossas vidas. Não há nada que consiga frustrar aquilo que Deus tem determinado para nós. Isso nos faz caminhar de cabeça erguida, sim ou não? Por mais que se levantem inimigos outros, problemas que para nós sejam verdadeiros gigantes, barreiras que do ponto de vista humano sejam intransponíveis, caso aquilo que Deus tem para nós não tenha sido concluído, se Deus ainda tiver quaisquer outras coisas a realizar por meio das nossas vidas, nós continuaremos apesar das circunstâncias. Os nossos irmãos costumam dizer que aquele que tem promessa de Deus não pode morrer, porque senão a palavra do Senhor cairia por terra, não é? E Deus não pode ser frustrado. Então aquilo que Deus tem para que você viva, você vai viver, meu irmão. Aconteça o que acontecer. É palavra do Senhor, Ele diz, através do profeta Jeremias: eu é que sei quais pensamentos tenho a vosso respeito. Às vezes do ponto de vista humano está tudo desandando, tudo indo de mal a pior, e Deus diz, pensamentos de paz. E você, meu Deus, como, Senhor? Mas no meio dessa luta, no meio desse euroaquilão, um exemplo que me ocorre é do apóstolo Paulo, né? 14 dias sem comer, 14 dias sem beber, 14 dias sem ver o sol, 14 dias sem ver a lua, irmãos. Para aqueles que não têm uma condição mental tão boa, já dá para bater um desespero aí, sim ou não? Longos, para mim seriam longuíssimos dias depois, aí Deus aparece, conversa com o apóstolo Paulo e diz, olha Paulo, descansa do coração, eu estou no controle de tudo. Aí Paulo é um homem tão precioso para a glória de Deus, que Paulo, parece que Deus havia falado com ele há meia hora, né? Aí Paulo, glória a Deus, prepara uma refeição, onda vai, onda vem, vagalhão vai, vagalhão vem. Fica imaginando o apóstolo Paulo batendo de um lado para o outro, preparando aquela refeição, chamando mais de 200 pessoas para dizer, ó, vamos comer, Deus falou comigo, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Irmãos, você consegue se imaginar nessa cena? Um homem de Deus se levanta solenemente e fala assim, ó, Deus falou comigo, descanse no coração, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Pois bem, é como alguém preparar uma sopa de uma erva venenosa, vem outro lá, pega um bocado de farinha, joga dentro e fala assim, agora pode comer, está abençoado. Oh meu Deus, irmão. E aí, você comia? Chegou um montão de gente para o apóstolo Paulo, falando assim, igual a mim, Paulo, eu não sei nadar, Paulo, não tem problema nenhum, se agarra com um pedaço de qualquer coisa, vai dar certo. Você pulava na água, meu irmão. Pois bem, a esse povo que é bem mais apaixonado pelo Senhor, não é? E que vive essas experiências preciosas. Experiências como nos ensinou o profeta Isaías, não é?
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti, né? Aí vem Sadraque, Mesaque e Abednego, olha para a fornalha 7 vezes mais aquecida e fala: pode jogar. E daqui a pouco tá os 3 meninos passeando na fornalha, mas era uma fornalha considerável, devia ser muito grande, não é? O rei está lá dizendo: eu vejo 3 homens caminhando e eu vejo um quarto que é semelhante ao Filho dos Deuses, né? Quem será? Tem um corinho evangélico, né? Esse quarto homem da fornalha é o mesmo que diz que o barco vai até afundar, mas você não vai perecer. É o mesmo que diz que você pode até ser lançado na fornalha de fogo, mas chama algum arderá em você. Então descanse seu coração, continue colocando Deus à frente de todos os projetos da sua vida, e a vontade dele vai ser feita para a maior glória do nome dele. Amém? Muito bem, irmãos, vamos fazer 3 aplicações para nós orarmos. A primeira delas: nós aprendemos hoje pela manhã que todos nós podemos errar, infelizmente, com o uso indevido da nossa língua. Isso é nosso, somos seres humanos. Contudo, o Tiago nos diz que nós precisamos encontrar forças em nós e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para diminuir a quantidade desses erros o máximo que nós pudermos, e dessa forma convivermos melhor com os nossos irmãos. Em segundo lugar, nós aprendemos que nós precisamos escolher com muito cuidado as palavras que nós vamos estar usando, as expressões que nós teremos, para que nós não venhamos a magoar quem quer que seja, não é? E finalmente, em terceiro lugar, caso você tenha se frustrado em algum momento com algo que você ouviu, com algo que você falou, não se cobre tanto, tá certo? Descanse seu coração, encontre um lugar de perdão no seu coração, tente conversar com essa pessoa e procure restaurar a felicidade, não é? Procure voltar a ser essa pessoa feliz, confie no Senhor. Lembra? Se Deus quiser, tudo vai dar certo e o nome dele vai ser glorificado. Amém?